Então, isso, agora foi. Então é bom estar com vocês, quinta-feira, dia 17, nosso grupo de estudo, né? Já estamos indo para, eu acho que é 39ª reunião consecutiva, quase 40 reuniões. Que legal, vai se familiarizando aí. E a gente está lendo o livro Os Mitos e Astrologia, né? Mitos astrológicos e tal, que é uma autora assim que é muito simpática, ela já adiantou o processo, né? Já colocou os mitos, já separou ali por signo, ela já traz algumas interpretações assim. Eu vou confessar para vocês que para mim estudar os mitos é um desafio, assim. Eu tenho várias ressalvas assim, porque eu sempre penso assim sobre quem escreveu, né? Então também a gente vai entender que tem um olhar também machista, né? Tem um olhar assim que é da época, né? Tem um olhar assim, enfim. Mas conta uma história, né? Acho legal também. E aí, a gente está lendo agora. A gente leu a semana passada o mito do signo de Touro, leu uma parte, a gente trocou um pouco, e a gente viu o mapa do Mano Brown, que é um taurino, né? Também foi muito legal mesmo. E aí, hoje a gente vai terminar um outro pedaço do mito, do signo de Touro ainda, e aí na segunda parte a gente vai olhar o mapa do Dorival Caymmi, outro taurino, né? Baiano. Eu tava vendo um documentário dele para para interpretar o mapa. E é uma delícia, né? Ouvir esse povo, falar, ah, gente, que povo gente boa de ouvir, né? Esse povo taurino, né? Passa uma paz, uma segurança. Muito legal. E é isso, né? Então, sobre o mito de touro, eu gosto sempre de pensar também nos signos nessa analogia, o signo de Áries, essa força de iniciação, nessa potência de chegada, né? Então, inclusive, tô com esse assunto da natalidade, né? Do nascimento, né? E aí tava conversando com uma moça sobre isso. E para nascer a pessoa precisa fazer força, né? Precisa fazer força, né? O bebê precisa girar e fazer força para ele conseguir chegar, assim. Depende muito dessa potência, né? E aí eu sempre penso astrologicamente, eu falo assim, tá, signo de Áries, né? Para chegar tem que fazer um esforcinho, né, gente? Pelo menos faz um, né? E aí o signo de touro depois é essa coisa da busca por segurança, a busca por estabilidade, essa busca por assentamento, né? E essa relação com a terra, com o que nos nutre, né? Alimentação e essa questão também do conforto, comer, dormir, todas essas questões, né? Que pra gente é importante. E aí eu estava atendendo uma mãe esse, esses dias, foi ontem, antes de ontem. E aí o filho dela tem a lua em Leão. E aí, a pessoa que tem a lua em leão, criança principalmente, tem uma necessidade emocional de ser reconhecido. E aí, principalmente na infância, tem uma carência muito grande, assim, de chamar atenção, de fazer birra, aquela coisa de se jogar no chão, e eu quero porque eu quero. Isso é uma coisa de lua em leão, né? E aí a mãe perguntou assim para mim, falou assim, mas o que que eu faço? Como que a gente age, né? E é difícil, né? Assim, é difícil, né? Só que na prática, a gente pensar nesse arquétipo do signo de touro, o grande lance é assim, falar assim, tá. Então, a gente precisa de uma segurança. E aí, o que que é uma segurança, né? Pensando nesse contexto. É comida, horário certo, uma rotina, um sono, um conforto, um lar, uma segurança, algo estável, né? Então, a gente não vai conseguir dizer isso, não é uma coisa que entende, a criança não vai entender, mas ela vai saber que todo dia, tal hora, tem o café da manhã, todo dia por volta de tal hora tem o almoço. Todo dia por volta de tal hora a gente se recolhe, a gente dorme. Então, essa rotina, ela nutre o inconsciente também sobre essa segurança que a nossa alma precisa para conseguir ter o nosso aprendizado aqui. Então, essa primeira, segunda e terceira infância, nesse sentido de nutrição, ela é muito importante e é sobre esse arquétipo taurino, né? E aí, aí eu brinquei com a mãe, falei assim, quando dá show, você precisa ter a segurança de falar assim, a minha parte eu estou fazendo, não está te faltando nada, então pare de show. Quando você parar de show, a gente conversa. Porque às vezes a mãe fica na culpa, né? E aí parece que tá devendo, e aí vai suprindo, e aí vai suprindo, aí vai suprindo. Aí ninguém sabe onde começa, onde termina. E aí vira um negócio, né? Porque
Parece bobeira, mas esse registro da infância, esse inconsciente, depois se estabelece na vida e vira outras questões. Aí depois fica mais difícil, né? Como adulto, como adolescente, como depois. E aí depois é apagar incêndio, né? Fala assim, tá Por isso, registrado. por isso que fala que tem que torcer o pepino é de pequeno. Ah, Senão, é? depois É não bom. torce mais. Pode falar, Silvana. Eu tenho a lua em Leão e tive uma mãe touro-touro. Assim, o meu melhor exemplo, o que eu mais ouvi é Silvana, sai do meio da sala. Assim, era quando eu era criança, né? Bem isso. Por Para isso que eu chamar tô atenção, né? exatamente. É legal. É sobre isso, né? É É, legal. A astrologia é que ela traz algumas explicações, assim. Claro, tem alguns extremos, né? Mas, enfim. E aí, como que a gente está fazendo? A gente está lendo um trechinho do mito, e depois a gente fala um pouquinho sobre o mito, signo de touro, e aí na segunda parte a gente vai olhar o mapa do Dorival. E eu vou dividir aqui a tela, a gente vamos ler junto. Cadê? Eu tinha separado aqui. Dorival Caymmi aqui, ó. Não, não, não é isso. Não é a biografia agora. É o mito, gente. Aqui. Chegou aí para vocês? Chegou? Então a gente Chegou. está esse Chegou. mito. chegou Alguém pode me assim. ajudar com a leitura, por favor, por gentileza? Alguém consegue? Não. Uma de Eu cada vez. posso. Eu posso, Ah, Patrícia, Pati. então vai. Pode chamar de Pati? Pode, né? Seu nome tá... Pode, pode. É que hoje eu estava trabalhando, aí todo mundo Então, chama de Patrícia. Ok. Deméter. Deméter, denominada Ceres pelos romanos, tem similares em todo o mundo antigo. É uma das três filhas de Cronos e Reia. Como seus irmãos, ela também foi devorada pelo pai e depois devolvida quando Zeus o enfeitiçou. Ficando ao lado do irmão, ela tornou-se uma das mais cultuadas divindades olímpicas, porque tinha a sublime função de proteger, abençoar e garantir a fertilidade da terra, dos animais e das mulheres. Era a deusa maternal da terra e a divindade da terra cultivada. Deméter era a mãe terra, matriz universal, e um de seus epítetos era a mãe do grão. Essencialmente, personificava a deusa do trigo, porque ensinou aos homens a arte de semear, colher e fabricar o pão. O culto a Deméter estava vinculado ao ritmo das estações e ao ciclo de semeadura e colheita do cereal. Nunca se casou, escolhia seus parceiros quando deles precisava e depois. Como é que faz para poder. Muito obrigada. Depois você subiu muito, um pouquinho demais. E depois, Deméter era a mãe terra, matriz universal, e um de seus epítetos era a mãe do grão. Essencialmente personificava a deusa do trigo, porque ensinou aos homens a arte de semear, colher e fabricar o pão. O culto a Deméter estava vinculado ao ritmo das estações e ao ciclo da semeadura e colheita do cereal. Nunca se casou. Escolhia seus parceiros quando deles precisava e depois seguia seu caminho. A deusa não pertencia a ninguém. Alguns autores antigos lhe atribuíram a maternidade de Pluto, o rico em grãos, também chamado riqueza. Mais tarde, incorporada ao mito de Plutão, o rico em almas. Continua? isso, vamos. Deméter, divina entre deusas, gerou riqueza, unida em amores ao herói Iásion sobre a terra. 3 vezes lavrada na gorda região de Creta. Boa riqueza, por terra e largo dorso do mar, anda e a quem encontra e chega às mãos, ela torna próspero e dá muita opulência. O signo de touro é aquele que acumula riquezas e vela pelos tesouros. Suas posses
não se refere necessariamente a bens materiais. Seu domínio são os dons e os valores éticos, morais e ideológicos. Porém, sendo um signo de terra, esses dons geralmente aparecem de forma concreta, isto é, tudo aquilo que para eles é um valor é cercado de cuidados que garantem a sua segurança. Por isso, costumam adquirir casa própria, ampla, confortável, para abrigar sua família, e cultivam uma conta de poupança que lhes permita novas aquisições quando necessárias. Conta a lenda que antigamente, à época das semeaduras, acontecia um tipo de união rústica, representado na história de Deméter de Olímpia, chamada Caminéia, isto é, aquela que está na terra. Segundo essa tradição, o camponês e sua esposa dormiam sobre a terra nua, que deveria ser cultivada, a fim de provocar a brotação, como havia feito a deusa quando se uniu a Iasion, sobre um terreno lavrado 3 vezes. Deméter era a deusa encarregada de prover a humanidade com a habilidade agrícola e com a abundância das colheitas. Alimentar as pessoas é um grande prazer para os taurinos, que unem sua qualidade como anfitriões a seus dotes culinários. Gostam de receber e oferecer lautos banquetes. Se forem mais identificados com o lado mãe natureza da deusa, não hesitam em trocar a cidade pelo campo, onde podem plantar, fazer o próprio pão, preparar geleias e compotas, que se comprazem oferecendo aos amigos como presente. Outra lenda conta que Poseidon, fascinado pela beleza de Deméter, perseguiu-a nos campos de Teupusa. Para escapar, a deusa disfarçou-se em égua. Então, o deus tomou a forma de um garanhão e, acasalando-se com ela, gerou o cavalo Árion. Com Zeus, teve sua única filha, Perséfone, super protegida pela mãe e juntamente cultuada. Acontece que Hades, o senhor dos ínferos, desejava a jovem para a esposa. Então, com auxílio de Zeus, planejou seu rapto. Um dia, quando Perséfone colhia narcisos no campo, Hades surgiu das profundezas em sua carruagem puxada por cavalos negros e arrastou-a consigo para o mundo quitônio. A jovem deu um grito agudo pedindo ajuda a seu pai, que não lhe deu ouvidos. A mãe ouviu seus gritos e correu para o campo, mas a filha havia desaparecido sem deixar vestígios. Durante 9 dias e 9 noites, a deusa procurou em vão por todos os lugares. No 10º dia encontrou Hécate, que tinha visto a jovem ser raptada, mas não reconhecer o raptor. Foram as duas falar com Hélio, o deus Sol, que tudo vê e revela, e este contou-lhes a verdade. Irritada com Hades e Zeus, a deusa não voltou ao Olimpo, abdicando de suas funções divinas de proteger a terra, até que Perséfone fosse desenvolvida. Este mito simboliza a grande fertilidade do signo de Touro, que traz consigo um imenso potencial de nutrição. Como a Mãe Terra, quando plenos de amor, os taurinos derramam suas bênçãos sobre os seus. Cegos de ódio, privam-nos de seus nutrientes. Administrar com equilíbrio suas riquezas é um dos desafios desse signo. Sendo fixos, os taurinos são obsessivos na sua necessidade de possuir e proteger aqueles que amam. Esta tendência leva-os ao ciúme e à paixão desequilibrada. Teimosos em suas ideias e opiniões, mostram-se turrões na forma de brigar pelo que querem. Quanto mais rígidos se tornam, mais chances oferecem para que a sombra, Hades, Escorpião, se manifeste, sequestrando o seu bem mais precioso e arrancando-lhe o chão dos pés. O desapego é de suas lições a mais difícil, porque esquecem que, às vezes, é preciso perder para poder ganhar. Deméter, disfarçada de velha, iniciou em busca pela filha por toda a terra. Um dia, maltrapilha e cansada, chegou a Eleusis, onde o rei Celeus, que era muito bom, acolheu-a em seu palácio, convidando-a a permanecer para cuidar de seu filho Demofonte.
o rico em povos ou o que brilha entre o povo, recém-nascido. Ela aceitou o convite porque era uma forma de compensar a filha perdida. A deusa desejava tornar o bebê imortal e eternamente jovem. Para tanto, todas as noites cobria-lhe o corpo com a ambrosia, que o tornaria imortal, e o escondia no fogo. O menino se tornava cada dia mais belo e parecido com os deuses. Uma noite, a mãe da criança surpreendeu-a no meio do ritual e começou a gritar desesperada. Deméter, então, surgiu em todo o seu esplendor e devolveu a criança, que deixou de ter privilégios imortais. E pesarosa exclamou: Homens ignorantes, insensatos, que não sabeis discernir o que há de bom ou de mal em vosso destino. Eis que tua loucura te levou à mais grave das faltas. Juro pela água implacável de Estige, pela qual juram também os deuses, eu teria feito de teu filho um ser eternamente jovem e isento da morte, outorgando-lhe um privilégio imorredouro. A partir de agora, no entanto, ele não poderá escapar do destino da morte. Antes de deixar o Parar um pouco? palácio, yes? Quer parar um pouco? Ó, por mim, eu continuo. Se vocês quiserem parar para comentar, Vamos parar um pouquinho só tá. para ouvir um pouco esse povo, gente. E aí, o que vocês acham? Como é que vocês estão vendo? Alguém me Bom, ajuda mas aí. para mim está dizendo muito o que o taurino é, né? Na verdade, aquele que nutre como se fosse para não se fazer desejado, né? Para se fazer querido. Essa é a que eu noto do taurino. O taurino é aquele que nutre, que agrada, que protege, que cuida para poder ser querido. Não sei se eu estou errado. Para ser querido? Eu acho. Não? Para ser. Não é só o poder, é uma troca. Eu acredito que seja uma troca. Em troca do amor recebido, o taurino doa o seu melhor, nutre. Não sei, na minha visão. É, É, no fim. eu tenho um olhar meio diferente, né? Porque quando eu olho isso, eu olho a questão não da nutrição, mas de prover alimento, sabe? Eu penso na provisão, eu penso no mito propriamente dito, que fala sobre a colheita, sobre essa abundância. Eu olho por esse lado, entendeu? Por um outro lado. Porque quando eu penso em nutrição, eu penso em câncer, sabe? Que é mais maternal. O taurino, eu acho que como é um signo de terra, ele vê provisão, é segurança, é aquela coisa da estabilidade de manutenção e ser mantenedor, sabe? Eu vejo assim. É, um pouco do que a Patrícia também falou, né? A Paty Pérez. Que essa relação, né? Fala assim, em busca de ser amado, né? Mas o que eu vejo também é que, na verdade, essa é uma condição humana, né? Essa busca por ser amado, né? Por essa segurança através das relações e toda essa necessidade. E que cada arquétipo, cada signo, cada eixo Tem, né? vai transmitir isso, né? Com Aham. o que se é, né? Então, cada um vai usar as ferramentas que tem, e aí, dentro dessa jornada, pensando no mito, o mito ele conta pra gente nas entrelinhas, né, de forma subjetiva, como que é essa jornada de aprendizado, de maturidade, de transformação. Então, toda vez que a gente fala do mito de Touro, vai aparecer uma questão mais profunda e mais intensa, no caso Hades, né, aqui que ela que citou, que é justamente esse eixo Touro e Escorpião, que é o eixo da Aham. transformação, né? Então, o signo de Touro tem essa coisa da segurança, da teimosia, da estabilidade, dessa coisa do preservar, e o signo de Escorpião, por sua vez, essa questão da transformação, da intensidade, né? De, Isso. de até destruir.
né? Tem essa coisa assim de abrir mão Sim, para quem tem algo novo. Então, esse eixo vai falar isso. Então, o taurino, né? E aí a pergunta é para assim, tá, o que que pro signo de touro, né? O que que já acabou e você ainda tá segurando? O que que não serve mais, mantendo, você né? ainda tá ali apegado, né? Por essa necessidade de segurança. Porque em algum momento, porque a vida é isso, né? A vida ela traz pra gente essa oportunidade que a gente consiga fluir com a vida, acreditar na vida e conseguir ter alegria. E aí, né, as ondas vão subir, vão descer, cada um com as suas questões pessoais, né? Mas, por exemplo, no mapa astral, a área da vida onde a gente tem o signo de touro é uma área onde a gente tem uma necessidade de preservar, uma necessidade de ter segurança, uma necessidade de que as coisas não mudem, uma necessidade até de teimosia e também uma área onde a gente consegue ter conforto, onde a gente consegue relaxar mais, onde a gente tem até a tendência de ser mais negligente, de ser mais folgado, de ser mais, tipo assim, deixa eu. é, acho que Acomodado. acomodado é uma boa palavra, é essa palavra que eu estava procurando. A área da vida onde a gente tem o símbolo do signo de touro é uma área onde a gente tem mais dificuldade, a gente se acomoda. Tem essa simbologia. E aí, naturalmente, a vida vai trazer algumas questões para que a gente consiga, né, ter esse movimento, né? Achei interessante a parte que fala de prover com o prazer, né? Então é o alimento, é fazer comida gostosa, essa parte que dá para relaxar e ficar acomodado só comendo coisas boas, por exemplo. Mas é bom, né? Vamos falar a verdade que é bom, né? Claro. Mas é aquela coisa da regência de Vênus, né? A Touro, regido por Vênus, fala muito sobre isso, sobre o alimento, O sobre o alimento, é. prazer, né? Então, se você misturar, né, o planeta com as características dele, o signo, essa coisa toda, a gente vê Touro, a casa 2 está relacionado com a casa 2 que fala sobre posse, segurança, é a manutenção de tudo isso. E eu acho que, obviamente, se você levar pro signo, você vai ver que as pessoas signos, elas têm necessidade de manter as coisas, conquistar as coisas, como o Rodrigo falou, é a compra do Sim, mesmo. apartamento, é a segurança, a posse, é o bom É. alimento, a estética. Eu acho que passa por essa via, os prazeres de touro passam por essa via, né? Acredito eu, né? Na Sim, minha família, todas as matriarcas foram taurinas, todas. Então, cada semana era um almoço de família na casa de uma delas. E todas cozinhavam maravilhosamente bem. Era um suplício. É, por acaso, eu tenho, assim, tia taurina e algumas amigas taurinas, até as minhas amigas que não cozinham, elas apreciam a boa comida e têm uma ligação para manter essa coisa da família, do possuir, do ter, até, parece até bobagem isso, mas isso eu observei bem, até eu tenho uma amiga que a avó faleceu, a mãe faleceu, e até hoje as roupas de muita qualidade, que era de uma família bem abonada, ela guarda as peças e usa as peças até hoje. É uma maneira dela manter aquela coisa junto a ela, né? E eu, como boa ariana que eu sou, o tempo todo renovando, fazendo, eu não guardo muitas coisas, né? Então, acho interessante isso quando você fala de cada signo e você faz a conexão com a casa e com o planeta, você vê que tem muito a ver, né? sim, sim. Que você escreveu, Silvana? Foi, né? O que você escreveu aqui?
São os prazeres Sensorial, sensoriais, né? prazeres São os prazeres sensoriais. sensoriais, do touro. O signo de a Vênus, né? A Vênus de Touro tem a ver com essa questão do toque, né? A Sim, massagem, sim. né? Prazer, né? Prazer, é a coisa do prazer mesmo. Acho legal também. Bem legal. E aí, pensando em Aquário, né? É uma quadratura, né? O signo de Aquário e Touro estão em quadratura, né? Uma quadratura natural. Que aí vai dizer sobre essa tensão, né? Sobre a liberdade e a preservação e como isso funciona. Uhum. Eu tenho Sol em Aquário e Lua em Touro, quadratura. E como que é? Pode falar? Pode. Não, realmente é uma coisa assim, um tanto quanto desconfortável às vezes, porque você fica entre o que um signo de ar idealiza, entre as coisas que tem mais frescor de ideias, e o touro te segura porque aí o emocional teu não combina com o frescor das ideias, muitas vezes por causa dessa coisa que prende você a uma pessoa que você gosta. Não é assim uma coisa tão liberta. Vamos dizer que fosse lua em aquário e sol em aquário, nossa, aquilo você vai com o vento, né? Mas essa coisa de lua em torno, ela te segura, prende a família, você não se desvencilha assim fácil, fácil. Não deixa de ser um grande desafio, mas você tem que fazer as escolhas, né? E aí vai ser, conforme a idade, você vai aprendendo com o Saturno, que é o regente do meu Sol. Aqui não é tudo bonitinho e gostoso como a Vênus canta. Então, vai trabalhando a vida assim. É isso É, que é a quadratura. Mas, A Cris também tem um ascendente em Touro. E mas aí, aposto que a Alba é boa cozinheira. Aposto. Alba, sabe Olha, comida? quando eu casei, eu não sabia fazer nem arroz, nada. Mas aí eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Ultimamente, até que os outros gostam. Quem experimenta, gosta. Você falou que fazer comida para batalhão era para 3 pessoas. Imagino que cozinha muito bem, sim. Ah, isso era lá no caminhão. Bom, mas em casa também eu faço, para quanto aparecer, tem. Outro dia, gente, outro dia à tarde, a Vanessa chegou e ela assim, tá na hora do nosso cappuccino. Isso é bem taurino, sabe? Assim, olha, é bem lua em touro. Elas, né? Elas foram tomar o cappuccino. Ai, que delícia, né? Num tempo mais friinho, olha só que bom. Todo dia nós temos nosso ritual. Não é chá como os ingleses. O nosso é um cappuccino. Ah, mas é legal, né? A Que boa é É, prática mais saboroso, né, Rodrigo? É mais saboroso. é legal. fale, né? É E legal. eu que Ô, faço a Rodrigo, mistura ainda do cappuccino. Então, Não mas você é? sabe que Rod- tem essas. Eu sempre vou olhar pelo mapa, assim, né? Sistêmico, assim. Então, por exemplo, de repente a pessoa tem o ascendente em Touro, e aí naturalmente ela vai ter a casa 10 em Aquário, né? Então ela tem uma quadratura natural nesse sentido. Então, essa jornada da vida, do ascendente até a casa 10 é justamente um aprendizado, como a pessoa consegue renovar a vida sem perder o que tem valor para ela. É sempre um dilema conseguir manter e buscar o que tem valor, e não estagnar, e ainda assim conseguir perceber que a vida precisa desses novos ares e tal. Então, é um negócio, assim, não é uma coisa simples, porque naturalmente é isso que fala essa quadratura, né? Fala assim, tá, a pessoa tem consciência, fala assim, isso aqui tem valor para mim, isso aqui para mim é importante, isso aqui, e ela também sabe, né? A gente sabe, fala assim, tá, a vida ela precisa se renovar, as coisas novas precisam acontecer, e aí essa coisa, assim, né? O que, a mão cheia, né? Fala assim, tá, o que que eu seguro, o que que eu deixo, o que que vai, como que eu posso fazer essa transição, né? Essa quadratura, Escolhas. As é, escolhas. as escolhas. Fala, Cris. Rod- Então,
você está falando de mim, né, Rodrigo? Assim, da minha configuração celeste, porque eu sou escorpiana de casa 6, né? Ascendente em touro e casa 10 em aquário. O que você fala, assim, o que é que você acha dessa quadratura? Para mim já é algo natural, porque está no meu mapa, né, Rodrigo? Então, uma quadratura que já é natural na minha vivência toda, e sendo que ela vai mudando de tempos em tempos. Então, a gente vai aprendendo a lidar que, sim, meu Sol em Escorpião diz que tudo pode se renovar, que nada é para sempre. Já o meu touro, que é aquele pé no chão, o conforto, a minha estabilidade, aquilo tudo que eu gosto, que é o meu mundo, eu construí. E a minha casa 10 é que ainda falta um pouquinho só de tempinho para ela chegar, mas ela está se aproximando. Ai, que legal. Acho legal. E aí é tipo assim, é porque eu não sei como é que vocês enxergam, né? Mas hoje, assim, a gente está nesse momento das informações muito rápidas. A gente está vivendo essa era, assim, é tudo muito rápido, é muita coisa. A gente tem muito estímulo digital, principalmente, e tal. Só que o nosso aprendizado, ele é no outro ritmo. É diferente, assim, não é uma coisa assim de, tá, entendi. É mais profundo, né? Então, nesse contexto, essa coisa assim de honrar os valores sem se tornar prisioneiro deles, que é essa questão de touro. Fala assim, tá, eu honro tudo isso que é importante, mas não é uma coisa assim de uma prisão. Precisa ser, tem que ter um parâmetro de leveza, né? E aí, ao mesmo tempo, essa questão do aquário, que faz essa quadratura, é óbvio, né, que é importante questionar o sistema, né? Questionar o que está estabelecido, assim, buscar esse novo ar, mas sem cair nesse lugar da rebeldia, aquela rebeldia, né, sem causa, aquela coisa, né, que é só por esporte, né, só para. Então é um bom aprendizado, assim, eu acho legal pra caramba, muito legal. Enfim, pode falar, sério. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa, porque a gente, acho que foi Silvana, que falou a respeito da culinária. Fulano deve cozinhar. Eu fico curiosa de saber, num mapa, onde é que a gente vê essa característica, porque foi uma coisa que sempre me intrigou. Por exemplo, a mãe não deixava ninguém entrar na cozinha porque ela se achava assim muito, só ela que sabia cozinhar, entendeu? Só ela que sabia fazer. Então eu casei muito nova, com 18 anos, não sabia fazer nada. A minha irmã que ficou lá, ficou na casa dela até os 30 anos, minha irmã não cozinha, mal frita um ovo, entendeu? Só faz salada. E eu casei e a partir de então que eu saí de casa, eu comecei a ficar muito curiosa de como fazer uma boa comida e comecei a testar, fiz curso de culinária macrobiótica, inclusive, uma época, e comecei, eu tenho até hoje, eu cozinho todo dia, tá? Não precisaria, mas não é porque eu ame, mas é porque eu acho, eu não sei, a coisa do lar, né? Pô, você não tem que comer. Então, se você tem que comer, você tem que fazer. Se você fazer, você tem que fazer coisas diferentes, diversificar, senão fica tudo naquela mesmice. Então, eu tenho, por exemplo, curiosidade em temperos diferentes. Se eu parar para me lembrar do passado, eu vou me lembrar que com 18 para 19 anos, eu dei uma feijoada para 20 pessoas, né, 10 casais. Isso quase enlouquecia, porque eu peguei o livro da Dona Benta e fui fazer uma feijoada, e assim, não tinha experiência. Depois queria aprender a fazer um cozido, fiz um cozidão para diversas pessoas. E aí, quero saber fazer panqueca, tentei fazer pão, tentei fazer bolo, tentei fazer torta. Então, a minha curiosidade também em relação a outras culturas e culinárias diferentes, eu quero usar sempre os temperos diferentes. Aí eu me pego, às vezes, me questionando.
de quem eu herdei isso? Aí eu volto no mapa e entro assim no quesito. A família, porque geralmente tem, né? Essa ancestralidade, a coisa cai no teu colo, pelo menos um pouco. Mas não consegui ver até agora no mapa onde é que você encontra essa coisa toda, né? Não consigo ver. Eu estou curiosa se você pode me elucidar isso, se tem algum aspecto, alguma casa no mapa que fale a respeito desse prazer de ficar. É quase uma pesquisa, entendeu? Em fazer coisas diferentes. E agora, com essa coisa da internet, YouTube, eu fui procurar a origem do prato do estrogonofe. Como é que é o estrogonofe feito na Rússia, sabe? E aí eu desenvolvi assim algumas receitas diferentes, lógico que não tenho nenhuma pretensão de ensinar nem nada para ninguém, mas eu fico curiosa de fazer coisas diferentes. Eu queria saber se é uma característica específica de alguma coisa, de alguma casa, de alguma coisa assim. Você tem isso para me dar, esse dado? Eu não entendi. Você tem um ascendente em aquário, é isso? Não. Eu tenho Eu ascendente tenho também. aquário, eu tenho E ascendente adoro aquário, também tenho a Lua em a quadratura Capricórnio e minha mãe. meu touro é na casa 4. É Ah, isso. complicado, né, gente? É isso. Só, É isso. só o touro na Eu casa 4, é invento isso? comida e só faço delícia. E Não, minha mãe peraí. deixou eu fazer comida, ela sendo touro, ela permitiu que eu fosse lá fazer o primeiro bolo quando eu tinha, sei lá, 8 anos. Ah, peraí, Silvana. Eu já chego aí já. Calma que. No caso da Célia, ela perguntou sobre onde eu vejo isso no mapa, né? E aí, naturalmente, né? Então tá. Então, questões ancestrais. Casa 4, origem, família. Então tem uma questão de tradição familiar, signo de touro, que tem como referência a questão da segurança do patrimônio, Ah, das questões sensoriais, e sim, a segurança do degustar, do sensorial, da pele, do toque, né? tá, Então, naturalmente, o touro na casa 4 ele vai falar sobre isso. E aí, se a gente quiser tá. aprofundar mais nesse contexto, a gente vai olhar a condição do regente, então a condição da Vênus no mapa, e aí provavelmente a Vênus ela deve ter um aspecto com o seu Sol ou com a sua Lua, para que isso seja uma coisa Tem. próxima. Eu Tem, tenho conjunção de Sol com Vênus, mas é assim, em Áries, obviamente, que eu sou ariana, mas tá na casa 3. O Vênus está na casa 3. então você acabou de explicar melhor, né? Então, que imagina? O Sol em conjunção com a Vênus, que rege a casa 4. Aí você falou da curiosidade de ficar buscando várias receitas, né? Casa 3. Ontem a gente estava falando sobre isso na aula, né? Sol de casa 3, a curiosidade, a busca, né? Essa coisa assim de querer buscar. E aí é isso, né? Tá explicado, né? Tá, Nesse, tá bom. entende? Dois- Entendi. Obrigada. É sobre isso, né? Apesar que em Áries não tem muita paciência, né? Vamos combinar, né? Paciência, assim, pega mais paciência. Não, é porque o meu Ares, ele está na cúspide entre a casa 2 e a casa 3. O Sol, né? E a Vênus está na casa 3, no início da casa 3, mas eles fazem conjunção. Mas o Entendi. meu Sol está na cúspide entre a 2 e 3. E essa coisa da cúspide, às vezes, me, me, me deixa um pouco intrigada. Uma vez até mencionou, porque eu falei para você, eu tenho Urano entre a casa 6 e a 7. Aí você falou assim, considere as duas e faço exercício de observação, que realmente a minha parte profissional e a minha parte afetiva é caótica, está sempre mudando, sabe? E assim, acostumei com isso, ok?
Enfim. Mas tá bom, cortou um É pouquinho. isso. E aí a Silvana Paulista, né? Tem Silvana Mineira e Silvana Paulista. A Silvana Paulista, o que que você falou, Silvana? Desculpa. Não, é isso mesmo. É a casa 4 que eu vejo como sendo touro e família e o prazer de fazer, e ela falando ainda casa 3 que é a busca, né? O Vênus viajando, viaja ali mesmo. É isso. Você já falou tudo. É isso. Entendi. Enfim, alguém mais quer falar alguma coisa? Tudo bem? Chegou por aí a Miriam. Estávamos ansiosos esperando a Miriam. A Esther, né, também chegou por aí. A Esther não tá mais no hospital, não, né, gente? Eu vou proibir participar da reunião do hospital, não. Tem que ficar boa e não ir pro hospital, né, gente? Me ajuda. Ô, Eu chegaram, voltei. chegaram as Graças a filósofas. Deus, Ô, minhas amigas, Débora Egito, aqui. Rô, chegaram Ah, as filósofas. não Ai, tá todo mundo entendi. falando. Peraí, tá todo mundo falando junto. É o Esther, fecha seu microfone da microfone. Silvia, da Esther, que dá interferência. Chegaram as filósofas, bem juntas, você viu? Ah, é verdade. Estavam confabulando. Enfim, a gente leu o livro, né, dos mitos e o signo de Touro. A gente está lendo o mito de Deméter, né? E a gente está aqui, caiu na cozinha, falando de touro, caímos na cozinha, estamos falando de comida, falando de coisa boa. E é isso, E eu né? caí, né? E você voltou agora, né? Voltei aqui, sul da Bahia, gente. Que lugar Choveu, da Bahia caiu a você tá? internet. Oi? Que lugar da Bahia? Caraíva. A Bahia é grande demais, né, gente? É no sul da Bahia, perto de Trancoso e Porto Seguro. É perto de onde eu vou morar, Rô. É, Ah lá. é lá. Na hora que ela escreveu aqui, sul, tô no sul da Bahia, meu olho até cresceu. É, Mas aonde é no sul da Bahia que você vai morar? Eu é Cabralha, eu é Cabralha. Ah, pertíssimo. É, eu tenho um amigo que mora em Monte Gordo, um sítio com enfim. plantação, uma delícia, uma delícia. Ah, enfim, vamos ler um pouco o trecho que falta para a gente terminar o mito de touro e a gente dá continuidade. Pode continuar me ajudando, Patrícia, por favor? Por gentileza. Claro. Onde nós paramos? Paramos aqui Homens ignorantes? Não, antes de deixar. antes de deixar. Antes de deixar o palácio, Deméter solicitou que em Eleusis fosse erguido um templo em sua homenagem, onde ela pessoalmente ensinaria seus ritos aos humanos. Deméter simboliza o arquétipo materno. Ela representa o instinto da maternidade que busca satisfação através da gravidez e da nutrição física, psicológica ou espiritual dos outros. A identificação com esta deusa torna os taurinos nutridores, generosos, protetores, porém, quando sua necessidade de nutrir é rejeitada ou mal entendida, eles podem, como a deusa, entrar em depressão, reprimindo essa capacidade. Então é tudo errado que eu falei, né? Pronto o santuário, Deméter refugiou-se nele e provocou uma seca terrível que se abateu sobre a terra. Zeus enviou mensageiros pedindo sua volta ao Olimpo. A deusa, irredutível, recusava-se a retornar e a permitir que as plantas crescessem enquanto a filha não fosse trazida de volta. Como a ordem do mundo corria sério perigo, Zeus enviou Hermes para negociar com Hades. Essa história ilustra uma das faces da grande mãe que se recusa a deixar o filho crescer e ter o próprio caminho. Como Deméter, que obstinadamente queria Perséfone de volta, Muitas mães taurinas dedicam suas vidas aos filhos e ao seu bem-estar. Quando eles crescem, saem de casa para construir suas próprias vidas. É comum que essas mães sintam-se abandonadas e sintam que sua principal função já não tem valor.
Elas vivenciam a autonomia dos filhos como uma perda emocional e se deprimem. Como geralmente não sabem expressar seus sentimentos, reagem retirando o carinho e até a nutrição que sempre deram aos filhos. Podem passar muito tempo assim, até que consigam resgatar o filho de volta ou compreender sua nova função. O senhor dos ínferos não tinha como desobedecer às ordens de seu irmão. Assim, Perséfone pôde retornar à terra. Antes de partir, Hades deu-lhe 7 sementes de romã que a jovem comeu. De volta aos braços e abraços saudosos da mãe, tudo parecia ter voltado aos seus lugares. Porém, as 7 sementes selavam seu compromisso com Hades, filho da mãe. Por isso, ficou decidido que a cada primavera ele viria para a companhia de Deméter e no outono retornaria aos ínferos, onde seria a rainha. Assim, Perséfone ganhou uma certa independência e passou a fazer a ligação entre o mundo externo, concreto, o taurino, e o mundo interno, inconsciente, escorpiônico. Depois de resgatar a filha, Deméter voltou ao Olimpo. A terra tornou-se novamente fértil e coberta de verde. A deusa convocou Celeus e Triptólemos, o filho mais velho do rei, e a este último confiou o grão da vida, com a missão sagrada de levar o grão de trigo a todos os povos e ensinar-lhes a prática do trabalho. Assim, os homens aprenderam a cultivar a terra e a fazer o próprio pão. Deméter fundou os mistérios eleusinos em seu santuário de Eleusis. Através desses ritos ocultos, as pessoas descobriam razões para viver em alegria constante e não mais temer a morte. Segundo Junito Brandão, o hino homérico a Deméter pode e deve ser considerado como o discurso sagrado do santuário de Eleusis, e nele a deusa da terra é consagrada como a maior fonte de riquezas e alegrias. Este hino a Deméter promete a felicidade para seus devotos e, indiretamente, punição para aqueles que ignorarem os mistérios. Feliz é aquele que possui entre os homens da terra a visão desses mistérios. Ao contrário, aquele que não foi iniciado e aquele que não participou dos santos ritos não terá, após a morte, nas trevas úmidas, a mesma felicidade do iniciado. Como experiência arquetípica, a história de Deméter e Perséfone ilustra a capacidade de crescer através do sofrimento e de aprender a lidar com as mudanças humanas sazonais. Os sólidos e estáveis taurinos adquirem como a deusa uma sabedoria telúrica que espelha os ciclos da natureza. Assim, aprendem a lidar com as perdas e com as inexoráveis mudanças que o crescimento provoca. Deméter representa muito bem o lado mais terno e doce dos taurinos, que é o maternal, que pode também se transformar em posse e obstinação. O signo de Touro traz em seu cerne a possibilidade da continuação da vida em toda a sua diversidade, como era a função da deusa da fertilidade. Com ele aprendemos a utilizar os sentidos e alimentar o corpo, preservar a vida e admirar a natureza, conhecendo e respeitando seus eternos ciclos. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse ou vamos continuar? Deixa eu perguntar. Continua? Dá tempo de respirar um pouco, Patrícia. Ah, eu tô com antipatia com o bonequinho da Miriam. Eu acho que você é muito mais bonita, viu, Miriam? Sobre esse mito de Deméter, vocês querem falar alguma coisa? Porque para mim ele é muito simbólico nisso que eu trouxe, nesse olhar, né, da jornada de touro para escorpião, e essa coisa entre a permanência e essa segurança, e essa estabilidade, e a necessidade de transformação e o desapego, né? E aí essa corda esticada, e aí tem a questão mais profunda, intensa, né? Que é o rapto, né? E aí depois o retorno, né? E aí tem é muito. Outro dia eu tava lendo, que eu sou muito, eu não paro de buscar, eu vou voltar a ler.
E aí eu voltei a ler Ptolomeu. Eu falei, não, vou ler um pouco de Ptolomeu, só para descontrair um pouco. E aí é muito sazonal. O olhar astrológico ocidental e mais antigo, assim, mais fundamental, ele é muito sazonal no sentido do ciclo da natureza. Ele é muito direto com o ciclo da natureza, né? E aí, nesse mito, inclusive, a filha fica 6 meses e depois vai para as profundezas mais 6 meses, né? E tem uma analogia também com a agricultura, né? Com o tempo de colher, o tempo de plantar, de arar a terra, né? Então tem todo um processo nesse sentido que para a gente traz esse olhar também de respeitar o tempo, né? De entender, porque, por exemplo, eu sempre fui muito afoito, né? Como sagitariano, todas aquelas coisas e tal. Um professor meu de astrologia, ele falou assim, naturalmente, você para expandir do jeito que você expande, você vai precisar alguns dias retrair. Ninguém consegue expandir o tempo todo. Você precisa desse pulsar, você precisa de tempos de recolhimento para que você consiga. É muito natural, porque senão porque aí estica muito a corda e aí às vezes uma depressão, uma tristeza, um adoecimento, que é a própria natureza fala assim, calma, para um pouco, volta, né, recolhe. E quando a gente começa a respeitar esses tempos nossos, claro, pelo mapa astral a gente consegue perceber com mais clareza o nosso tempo, né? Mas quando a gente começa a respeitar, a gente começa a fluir com a vida com mais facilidade, porque a gente não tem tanto controle assim das coisas. A gente tem, enfim, tem discussões sobre isso, né? A gente não tem tanto controle assim. É mais sobre a gente conseguir ter paz, né? Enfim, tem É essas. porque a gente também não aprendeu a viver conforme a natureza, o que É seria sobre isso. muito mais providencial, certo? Porque Sim. ele tá certo, esse Pitágoras aí, com as coisas sazonais, porque tudo, se você vai pensar, tudo reflete no sazonal. E se você viver de acordo com isso, nossa, você vai na maré, entendeu? Acho muito legal. A astrologia me interessou a partir dessa conversa aí, de ir com a maré, entendeu? Porque tá toda a dica lá. A gente não usa porque não sabe, mas tá ali, ó, te ensinando. Isso aqui é a bula, ó. Olha aqui, vai por aí que você vai longe. Aí a gente vem ter aula com o Rodrigo para ver se Ah, entende o ar da coisa aí. é legal. Mas não, E a não foi lua o também, Pitágoras, né? não, foi o Ptolomeu. Mas o Pitágoras também eu gosto dele. E ele também tá nesse lugar aí, tá? Que também dos misticismos, né? Também. Eu E- falei do Pitágoras porque eu lembrei de um estudo gráfico que tudo começa com aquele estudo, que agora eu não sei falar aqui, eu não sei onde que o Pitágoras entra, tá? Eu confundi. Não, mas ele entra assim na geometria, né? É, exatamente, é na geometria, foi isso aí que eu pensei. Na geometria sagrada. Enfim. O teorema de Pitágoras, né? Tem um rolê aí com a música, né? Muito legal. Enfim. Alguém quer falar mais alguma coisa Eu sobre. gostaria de falar sobre a minha experiência, inclusive, com a natureza, que eu acho interessante, porque aqui no sul da Bahia, morando no interior, a gente vive muito pela maré. E a maré está totalmente ligada à lua. E eu, desde que eu moro aqui, eu sinto muito a lua, à medida que ela vai passando pelos signos. Eu passei comecei a estudar astrologia, inclusive por isso. Eu vou sentindo a mudança, não só minha, mas dos arredores das pessoas ao meu redor. É claro que diferencia cada um de acordo com a sua própria lua natal, né? Mas cada lua é diferenciada aqui. Eu sinto isso muito. E meu ascendente é escorpião. Então, sendo meu descendente é touro, né, na casa 7. E aí eu achei muito interessante essa comparação no texto sobre a vida de nossa, Perséfone, né, que trouxe a filha na vida da fartura, da nutrição, que depois 6 meses ela ia para Hades, que é uma vida escorpiônica, né, que é das profundezas.
Então, isso tem uma relação, né? Essa parte de a gente se silenciar, ou a gente repousar, ou a terra descansar para poder ela ser cultivada novamente. Essa comparação eu acho bem interessante. Eu também acho legal. É que no final é mais simples, né? A gente o ser humano, né? Que é complicado, né? E aí, acho que as falas, né? As impressões, né? E tudo muito, aí mistura com o espiritual, e aí vira um negócio, aí ninguém sabe onde começa, onde termina. Mas no final, eu acredito que ter contato com a natureza, ter o contato com o tempo, ter a própria paz e conseguir sair desse ritmo louco que esse mundo industrial empurra a gente, é uma busca espiritual, que não é uma coisa assim, nesse sentido, fala, nossa, parece aquela coisa, que na verdade é a gente conseguir ter a nossa paz, sentir quem a gente é e todas essas questões. Inclusive falando do signo de touro e pensando na indústria, né? Porque, por exemplo, o Urano, ele tá passando por Touro, né? Terminou esse ciclo dele agora. E aí, no olhar da astrologia, ele passou mais ou menos 7 anos no signo de Touro. Então, ele ia trazer para a gente um novo olhar sobre como lidar com essa questão da sustentabilidade. E aí traz a quebra de alguns padrões e tal, e essa necessidade dessa renovação e dessa consciência o quanto a gente é tirano, né? O quanto a indústria ela é tirana, né? E aí eu estava assistindo no Netflix um documentário, que ele é do final do ano passado, que fala sobre essa questão da indústria, né? E aí tem um termo, que eu não vou saber falar o termo, que é a duração prolongada dos bens. Então, por exemplo, isso a gente vai saber. Antigamente, os bens eles duravam muito, né? Um carro, uma geladeira, um sofá, uma camiseta, um eletrodoméstico, todas essas questões e tal. E aí, isso é uma coisa estudada e feita de propósito para que os bens e as coisas elas tenham menos duração, muito menos duração, e isso seja combustível para que estimule o consumo. E essa Vida coisa útil. da propaganda e compre, 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 isso é uma coisa da indústria, né? De uma forma tirana, para que a Para gente fique manter o capitalismo. para manter e tal. E aí, tecnologia, celulares, toda essa loucura que a gente está inserido. E aí, o documentário ele é gigante, assim, muito. Depois eu mandei no grupo, muito ilustrativo e assustador. Só que uma coisa que me chamou a atenção, uma coisa assim, que eu falei assim, nossa, isso aqui é terrível. Porque aí o que que acontece? Hoje, né, tem essa fala da sustentabilidade e do reciclável. Que aí a indústria, ela é quase implacável, porque ela usa a própria fala para se defender e isso vai virando uma coisa e a gente pensa que está mudando e nunca muda. Nunca muda. E aí, por exemplo, aí fala assim, não, tá, então a gente vai ajudar, vamos ajudar para sustentar e tal, todas essas questões. E aí começa a incentivar as pessoas, e aí meio que controla a gente, faz a gente se sentir culpado, como se a responsabilidade fosse nossa. Igual outro dia, né? Fala assim, então o mercado não vai poder mais poder sacola porque a gente tá ajudando na sustentabilidade. E o mercado inteiro é de plástico. E só a gente tem que pagar a sacola. Fala, gente, que sacanagem, tem que cobrar ainda a sacola. Mas nesse contexto, eles incentivam as pessoas a doarem as roupas para ajudar na África. E aí vai containers e containers de roupas usadas para a África. E lá na África foi filmada a chegada das roupas. E a praia repleta de roupa, assim, sujeira, roupa, sujeira. Assim, tipo, eles não precisam mais de roupa, gente. Não, não mandem containers para cá de roupa, não mandem mais. A gente não precisa de roupa. Isso virou uma poluição aqui. E aí, faltando outras coisas lá, e você olha assim a paisagem de roupas tomando a praia. Uma coisa surreal. E tem não só de roupa, mas tem uma prática de descarte de sucatas, de sujeiras em partes do mundo, partes menos favorecidas. Então, pega o lixo. é,
da tecnologia, as televisão e tudo, celular, tudo que é obsoleto, põe no contando e manda. Manda para o Tahiti, manda para o Haiti, manda para a África, manda para o Brasil. São grandes lixos, né? No geral, e a indústria, essa coisa maluca, né? Que tem a ver A com o gente, seguinte, essa coisa do consumo, né? E essa necessidade urgente, né? Da gente mudar o jeito de consumir, o jeito de lidar, né? Com a terra, né? Que tem a ver com o signo de touro, né? E eu acho também que a gente não aprendeu muita coisa. Acho que ainda a gente vai precisar passar por algumas coisas no geral, né? Para conseguir ter essa consciência. Infelizmente, né? Porque a ONU já não responde muito por mais nada, né? Então, enfim. É, Pô, enfim, pode falar. é, só para contribuir, o conceito é obsolescência programada. É isso, É, é esse é, o nome é obsolescência programada. a, a obsolescência programada. Então, é programado para não durar, para poder produzir cada vez mais. E assim, é bem interessante, são verdadeiras ilhas, né? Teve aquele monte de lixo ali. Eu trabalho com um documentário com os alunos que mostro isso. Eu trabalho com esse conceito. E é bem interessante, sim. É um E negócio. assim, né, que nem fala assim, vamos recolher, lembra da época do papelão, né? E uma outra coisa assim que a gente percebe antes, então tinha o pessoal que pegava reciclagem, né? E agora isso não é mais um trabalho que eles possam, não sobra mais para eles, porque os mercados começaram a descobrir que isso também era um ganho. E aí até o trabalho do pessoal, né, que não tem o que fazer, aonde trabalhar, que era o pessoal que cata reciclagem, perdeu também para a indústria até, né? Eles, os supermercados agora têm todo um esquema e, infelizmente, até essa parte ficou, né? É o aproveitamento do lixo, ou seja, a gente cada vez mais percebe que a situação da miséria, né, tende a ser pior. Enfim, é isso. Enfim, mas voltando para o autoconhecimento, né, que é a minha área aqui, senão fica muito maluco, né? Mas eu gosto desse lugar, acho legal. Mas enfim, então o signo de touro, só para voltar para cá, o signo de touro, os signos fixos, né? Eles trazem para a gente esse aprendizado, essa arte, né, de conseguir buscar e valorizar e manter o que é importante sem ficar apegado a ponto de estagnar o processo. É um negócio, né? Então, nesse exemplo, pensando no signo ascendente e na quadratura natural, né? Então, o signo de touro ele faz uma quadratura natural também com o signo de leão, que representa essa questão do eu, né? Do ego, e todas essas questões. E aí, nesse sentido, o aprendizado é conseguir é, buscar o conforto e a segurança sem perder o brilho pessoal. Tem essa coisa assim, né, de valorizar sem precisar de uma validação externa e conseguir buscar essa validação internamente, entendendo o que realmente é importante. Então tem um contexto, né, do que é essencial, né, do que é importante nesse sentido de conservar a essência, pensando em touro e leão, né? E aí o touro e escorpião, que é a oposição, é justamente isso que a gente está falando, que é essa coisa mais densa, né, do renascer, né, da transformação, do desapego, que já é mais contundente, né, esse ensinamento aí do medo de perder, enfim, e esse conflito, né, dessa transformação, do que precisa ser renovado mesmo, e o de aquário que eu falei, que é isso, né, de conseguir preservar e entender o que é importante, sem perder o poder de renovação, né? Sem perder esse ar, né? Que a Alba comentou um pouco. Enfim, acho legal. Acho bem legal. E aí, olha a Célia. Já chegou em casa, a Célia agora apareceu. Oiê, tudo bem? Enfim.
E aí, só para dizer que, então, na área da vida onde a gente tem o signo de touro representado, acaso a gente tem o ônus e o bônus do signo de touro, né? Tem a preservação, a estagnação, o bom senso, a boa comida, uma boa preguiça, uma boa cama, uma boa vontade de não fazer, né? E, né, uma preservação nesse sentido. E aí, esse conteúdo. Eu lembro quando eu fiz meu mapa, os astrólogos mais antigos, eles liam o mapa, não sei se todos, né? Mas uma linha que eu peguei, eles liam os mapas por ângulos, né? Só as casas angulares, casa um, casa 4, casa 7 e casa 10. Tem uma linha que trabalha nessa linha. Eu digo na interpretação do mapa. E aí, como eu tenho um touro na casa 4 e eu não tinha entendido na época, ela falou para mim, né? Falou assim: ah, então você tem que tomar cuidado para você não ficar muito acomodado em casa, que é um lugar que também que te acomoda. E eu ouvi, mas falei, não entendi não. Mas depois, mais velho um pouco, eu entendi. Falei, é isso, assim. Eu gosto de ficar em casa. Se deixar, eu fico confortável, se estiver bem. Se o meu povo de Libra estiver satisfeito, eu falo, aqui nós não precisa sair não, tá tudo bem. Tudo certo. Enfim. Alguém quer falar alguma coisa, não? Eu adoro ficar em casa e fazer comida. Adoro. Eu descobri uma torta que eu já fiz 4 versões dela, e ainda bem que tem Páscoa que eu vou sair por aí distribuindo as tortas maravilhosas. Claro que de chocolate. E sem açúcar. Você está sem volume. Tá mudo você para Ô, mim. voltou? Voltou. Voltou. Microfone. Enfim, alguém quer falar alguma coisa? Miriam, alguém quer falar? Eu acho Gente que é isso. a gente falando dos prazeres taurinos, ela falar na torta de chocolate. Silvana, você vai ter que trazer para gente. Uma É, para eu acho, cá. eu acho desnecessário de ter que passar por esse tipo de Mas constrangimento. vai ter um encontro, cada um tá num canto, como é isso? Vamos fazer, vamos Um aí. na Bahia, um no Rio, outro no interior. Você fica onde, Rodrigo? Eu tô na Baixada Santista, a Célia tá na Baixada Santista também, a Tá. Miriam tá em Ah, Minas. bom, tá mais perto. É. Enfim, então é isso. É, Então vamos ver o mapa do Dorival Caymmi, né? Vamos ver o mapa dele. Eu Só assisti um mostra pouco. aí aonde que parou para a gente saber, vai continuar na próxima aula essa mesma leitura? Tem um mito de, Teseu. Paramos na entrada no Teseu. tem um mito de Teseu, mas já é 8h30, né? Ah, tá bom. É, Não, não, era só para saber para marcar, né? Se vai continuar na próxima aula. E aí, como a gente sempre faz, a gente vamos ler a biografia dele e depois a gente dá uma olhada no mapa. Chegou aí para vocês? Chegou. Algu- Alguém pode me ajudar? Não? Consegue ler? Aqui eu não consigo dar zoom, não. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom, gente. Ó, eu não me ofereço a ler porque está chovendo muito, a probabilidade de eu cair novamente é imensa. Ah, mas você cai, mas você volta, viu? Por favor. Se Com quiser, posso certeza. ajudar a ler. Dorival Caymmi, eu tenho uma escada na minha casa com poema de Dorival Caymmi. Ah, que é E como eu baiano, não né? vou participar? Eu Quer posso ler ajuda, também. Rô? Quer que eu leia um pouco? Por favor, mas é que o microfone da Esther faz muito barulho, a gente não consegue ouvir. Seu microfone tem interferência, Esther. É melhor ficar Então, alguém fechado. leia. Não, deixa que eu leio. Se Eu, eu cair, alguém continua. eu leio, gente, eu leio. Ah, tá Querem bom, que eu leia? Simone. Tá, vocês estão Pode. me Pode. ouvindo bem? Sim. Estamos. Então pode levantar que eu leio, Rô. Ah, eu parei na foto, nem tinha percebido. É. Dorival Caymmi, 30 de abril de 1914, 22h50, Salvador, Bahia. Sol em Touro, ascendente em Capricórnio, Lua em Câncer. Dorival Caymmi foi um dos mais influentes compositores e intérpretes da música popular brasileira. Conhecido por exaltar a cultura baiana,
o mar e a vida simples em suas canções. Primeiros anos. Nascido em 30 de abril de 1914, em Salvador, Bahia, Dorival cresceu em Itapuã, um vilarejo de pescadores que inspiraria grande parte de sua obra. Filho de Durval Henrique Caymmi, descendente de italianos e músico amador, e de Aurelina Soares Caymmi, baiana que cantava em casa. Teve contato com a música desde cedo. Participou de corais de igreja na infância e na adolescência aprendeu violão de forma autodidata, começando a compor suas primeiras canções. Início da carreira. Aos 20 anos, Caymmi já se apresentava na Rádio Clube da Bahia. Em 1936, venceu um concurso de músicas para o Carnaval com o samba A Bahia Também Dá. Em 1938, mudou-se para o Rio de Janeiro com a intenção de estudar direito e trabalhar como jornalista, mas acabou se dedicando integralmente à música. Pode subir. Seu primeiro grande sucesso veio em 1939, com O Que é que a Baiana Tem, interpretado por Carmen Miranda. Caymmi desenvolveu um estilo único, caracterizado por melodias suaves e letras que retratam o cotidiano baiano, especialmente a vida dos pescadores e a relação com o mar. Suas composições influenciaram profundamente a bossa nova e artistas como João Gilberto e Tom Jobim, que o consideravam um precursor do gênero. Em 1940, casou-se com a cantora Estela Maris, com quem teve 3 filhos, todos músicos de destaque. Compôs apenas cerca de 100 canções. Apesar de ser um dos maiores nomes da MPB, Caymmi deixou um repertório pequeno em comparação com outros artistas. Mas cada canção sua é uma joia rara, densa em significado, cultura e melodia. Ele mesmo dizia: não tenho pressa, não componho por encomenda. O mar era seu grande tema. Boa parte de suas músicas fala sobre o mar, os pescadores, Iemanjá e a vida simples no litoral baiano. Ele dizia que o mar era seu verdadeiro professor de ritmo e silêncio. Lançou Carmen Miranda ao sucesso com O Que é que a Baiana Tem. Em 1939, essa música, interpretada por Carmen Miranda no filme Banana da Terra, se tornou um marco da cultura brasileira. Curiosidade, foi sua primeira composição gravada. Influenciou fortemente a bossa nova. João Gilberto, Tom Jobim e toda a geração da bossa nova beberam na fonte de Caymmi. Ele é considerado um avô espiritual do gênero por seu estilo minimalista, cadenciado e lírico. Criava um mundo nas músicas. Pode subir. Caymmi era como um pintor com palavras. Em músicas como Marina, Saudade da Bahia e O Vento Levou, ele não só narrava uma história, mas transportava quem ouvia para um universo cheio de cores, cheio de cheiros e sons da Bahia. Família musical. Os 3 filhos de Caymmi, Nana, Dori e Danilo, também são músicos consagrados. Ele dizia que a música é uma herança de afeto, e a família Caymmi é a prova viva disso. Seus netos hoje também são músicos e musicistas. Vivia no ritmo da sua música. Caymmi era conhecido por sua calma. Quando perguntavam sobre seu estilo de vida tranquilo, ele respondia com bom humor: preguiça é o que me inspira. Principais prêmios e reconhecimentos de Dorival Caymmi. Ordem do Mérito Cultural, em 1996. Recebeu essa honraria do Ministério da Cultura por sua enorme importância na formação da identidade musical e cultural do Brasil. Ordem des Arts et des Lettres, 1984. Foi condecorado pelo governo da França com a Ordem das Artes e das Letras, uma das maiores honrarias culturais do país, por sua contribuição à arte mundial. Prêmio Shell de Música, em 1990. Esse é um dos prêmios mais tradicionais da música brasileira. Caymmi foi homenageado pela sua carreira e legado. Troféu Mambembe, importante reconhecimento nas artes cênicas brasileiras. Ele foi homenageado por suas contribuições à música teatral e à cultura popular. Disco de ouro e platina. Recebeu várias certificações por suas vendas,
inclusive discos de ouro e platina por álbuns que se tornaram clássicos. Homenagem no Carnaval. Diversas escolas de samba prestaram homenagens a Caymmi com enredos baseados em suas músicas ou sua trajetória, especialmente na Bahia e no Rio de Janeiro. Centenário celebrado nacionalmente em 2014. Em 2014, o centenário de seu nascimento foi comemorado com exposições, livros, relançamentos de discos e tributos por artistas consagrados. Legado imortal. Além dos prêmios oficiais, Caymmi é constantemente lembrado como um patrimônio afetivo do Brasil. Como disse Gilberto Gil, sua música continua viva nas vozes de artistas de todas as gerações. Tá bom? Tá bom. É, Obrigado, ô, Samanta. gente, eu quero acrescentar, que eu coloquei lá no, em particular no nosso grupo, que eles têm um DNA na família. Eu queria até saber se é essa garganta taurina dele, né? Que ele, os filhos e os netos têm um timbre vocal único e maravilhoso. A Nana, então, mulher com esse timbre grave, a neta também, e já foi pesquisar, é da família, é uma coisa que está vindo de geração para geração, que é bem interessante. Muito Será que a legal, né? gente consegue ver isso no mapa, Rô? Alguma coisa no mapa dele? Não, da família inteira a gente consegue, se a gente conseguir o mapa da família, né? É, mas no dele a gente vê, né, é o sol em touro, né? Vamos ver o que É, mais. vamos ver agora. Uhum. Mas é muito legal essa frase, assim, né? Que o que ensina ele é a preguiça, né? Assim, taurino, né, velho? Um bom taurino. Olhando para o mar na rede, né? É. Chegou aí para vocês? Não. Então, esse é o mapa astral dele, né? E aí, o que eu acho muito legal enfatizar é que é tipo assim, né? O legal de a gente conseguir ter esses estudos com os mapas, né? Propriamente dito, é a gente conseguir perceber como que a pessoa conseguiu desatar o nó e trazer uma harmonia para a multiplicidade dos arquétipos e das disposições que o mapa dela apresenta. Porque é isso, assim, não é que a vida ela não tem desafios, ou que de repente a pessoa, porque ela conseguiu, né, uma certa fama, nesse caso das figuras públicas, ela não tem os desafios. Na verdade, ela tem, e além deles, ela consegue, né, dar essa harmonia e consegue encontrar, né, isso que é dela, né? Eu acho muito sensacional ver esses mapas assim, falar assim, nossa, ver que espetáculo que é a pessoa conseguir dar esse ritmo, né? E aí, a gente está falando do signo de touro, casa 4, né? Outro de casa 4, Sol em touro. A Vênus, ela tá. Ih, eu tirei, mas eu volto. A Vênus também tá a 29 graus. Uma coisa que chamou a atenção é que o ascendente dele é 29 graus. E aí, naturalmente, né? O ascendente e, e aí a casa 4, a casa 10 também, né? Casa 7, 29 graus, que é um grau que a gente chama, né, um grau anarético, né? Que na verdade é um símbolo de encerramento. Então, os antigos diziam, né, que é um grau crítico, né? Para ter o Sol, para ter o ascendente e tal. Na verdade, crítico por conta da urgência, né? E também pela passagem do signo, né? Então, tá no final da força de um arquétipo, né? E ainda não iniciou o próximo arquétipo, então tem uma urgência, assim. Mas, né? É legal ver esses mapas, porque também não é uma sentença, né? É um mapa com esses graus aqui. Então é isso. Então, ascendente em Capricórnio, a 29 graus, nesse símbolo de encerramento, por conta de estar nesse grau anarético, né? E aí, o que também me chamou a atenção, pensando primeiro no ascendente, nessa imagem dele, né? Ele tem essa postura de seriedade, né? Essa coisa mais fria, mais comedida, né? É uma pessoa de postura séria, né? Apesar dessa ternura que ele transmite, né? Do signo de Touro. E aí, Urano e Júpiter na casa um, né? E aí, Urano ele traz essa marca na casa um principalmente de originalidade, de inovação,
E aí, naturalmente, né? Ele foi um vanguardista, né? Naturalmente, assim, ele trouxe inovação, ele trouxe um ritmo próprio, né? E o próprio Júpiter aqui, também no ascendente, em Aquário, ele traz essa questão, assim, da sabedoria, do carisma, da expressão da fé, junto com a arte, presença de espírito, né? Então tem uma coisa, assim, que a pessoa não passa despercebido, e aí é notável isso nele também, por essas questões, né? Então Júpiter e Urano, né? Essa coisa da genialidade, né? Os dois ali no ascendente. E aí uma outra coisa que chamou a atenção, pensando nesse Urano, é que esse Urano ele faz uma quadratura com o Sol. E aí eu achei bem peculiar assim esse aspecto, porque um Sol no signo de Touro, nessa condição de estabilidade, de permanência, de segurança, essa calmaria, e essa quadratura com Urano, ela traz uma eletricidade, traz uma impaciência, traz uma intolerância, que aí é um símbolo de criatividade pela necessidade de urgência. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Então, a criatividade ou a genialidade, ela vem da extrema necessidade, né? E nesse caso, né, entender como ele pegou essa quadratura e conseguiu, falando quase a mesma coisa que eu já disse, né? Conseguiu colocar acordes, né? Nisso, conseguiu colocar um ritmo, né? E expressar essa genialidade, eu achei bem peculiar, bem peculiar. Mas também isso demonstra que ele não era tão calmo assim, né? Com essa quadratura com Urano. Podia ter momentos aí, mesmo que a gente não saiba, né? Alguns momentos aí de extrema tensão, né? Por conta desse aspecto. Então, é isso. Então, o Capricórnio aqui, essa questão da sabedoria, né? Essa, do mestre, né? Do ancião. E esses aspectos aí do ascendente com Urano e Júpiter. Depois, outra coisa que chamou a atenção, ainda falando desse grau anarético, né? Casa 10, pensando numa figura pública, a casa 10 é 29 graus de Libra também. Naturalmente, né? Quando tem um ângulo a 29 graus, naturalmente os outros ângulos também vão estar nesse mesmo grau. E aí, Libra na casa 10, então a casa 10 pensando nessa representação da carreira, do trabalho, quem tem Libra na casa 10 tem uma disposição em levar harmonia, né? Levar harmonia, levar ternura, levar essa coisa dessa parcimônia para as pessoas, né? E o regente dessa casa 10 que é a Vênus, na casa 5, né? Então é legal a gente vai vendo esses estudos. E aí não sei se vocês se recordam, mas os artistas que a gente viu, os artistas fortes, né? Então eles tinham a expressão forte da Vênus, a Elis Regina, depois o próprio o Mano Brown, o Gilberto Gil, acho que o Júpiter estava mais expressivo, e aqui de novo a Vênus, né? Fortíssima, em domicílio, abrindo a casa 5, né? Regente da casa 10, então isso é um significador forte, né? De realização profissional por meio da arte, né? Essa veia artística, né? Uma Vênus, por assim dizer, fortíssima, né? Então tem essa conotação por ser regente da casa 10. E aí os aspectos relevantes que essa casa 10 recebe, né? Recebeu uma quadratura de Marte e Netuno, naturalmente, né? Por conta que os dois estão ali na casa 7. E aí tem um conflito aqui, né? Marte e Netuno tem um conflito entre a visibilidade, né? E o recolhimento, né? Porque o Marte, em conjunção com o Netuno, ele tem um lance assim de não ter bússola, né? De ter uma dificuldade de ter iniciativa propriamente dita, assim, de conseguir resolver as coisas sozinho, né? E tal. Eu vi o documentário dele e eu não assisti todo, não. Já tinha assistido, assisti de novo. E aí ficou muito peculiar para mim, assim, que eles foram conhecer uma rádio. Foi quando ele estava contando a história, como foi que começou a história dele com a rádio, né? E aí ele contou, tem o nome do amigo dele, eu não lembro, acho que era Zezinho, alguma coisa assim. E aí meio que o Zezinho incentivando ele, falando, não, vamos lá ver. Então, em par, né? Então é isso, um Marte de casa 7, condição com Netuno, as iniciativas, elas
Precisa é como se essa força de Marte ganhasse sustentação se estiver com o outro, né? Ganha, né? Se estiver com o outro. E aí eles foram e tal, e aí meio que o amigo dele puxando, e aí no final as coisas foram acontecendo e tal, e aí de novo, né? Aqui na biografia, ele com essa parceria com a Carmen Miranda, né? E aí ele escreveu a música, aí foi um sucesso e tal, que rompeu as barreiras e ela também fez sucesso. Então ele tem uma história de várias parcerias, né, de várias pessoas que ele teve junto na Bahia e outros músicos também. E claro, né, um compositor, ele é compositor de carteirinha, inclusive foi, né, compositor de carteirinha. Ele fala isso no documentário, né? Fala assim, não, eu sou de carteirinha, né, propriamente dito. Eu assino como compositor. Ele tem esse orgulho, né? Demonstrou esse orgulho. E aí, naturalmente, né? Marte em conjunção com Netuno, de casa 7, alguém que compõe esse mistério, né? Esse encanto, essa harmonia para as pessoas, né? De forma sensível, de forma bela, né? Eu achei muito peculiar. E aí, claro, né? Essa quadratura com a casa 10 também vai mostrar tensões, né, que tiveram que ser superadas para que ele conseguisse alcançar esse esse papel, né, como compositor. E aí, nesse contexto, né, sempre essa história, né, eu fui para ser advogado, fui para estudar e de repente, né, então essa condição, né, muito legal, muito peculiar. E aí, pensando na casa 10, né, carreira artística refinada por conta da própria Libra ali, o belo, né, o sensível, por conta da Vênus na casa 5 e aí isso como missão, né? E uma imagem pública suave, né, profunda, né, que toca de forma precisa, né, sem gritar, né? O seu sucesso ele vem de um contexto assim de uma simplicidade, assim, é bem peculiar, né? E esse esse trígono da casa 10 que é essa risca aqui, vocês estão vendo, com Plutão, que aí, né, que vai trazer que assim, o Plutão está na casa 6. A casa 6 vai falar de, de hábito, de dia a dia, do trabalho, do labor em si, né? E aí, inclusive, eu falei isso ontem na aula. A casa 10 que é a carreira, o sucesso e tal, ela é consequência da casa 6 que é a casa 6 que é o dia a dia, que é o trabalho, né? Então, às vezes, a gente vê só a medalha, a pessoa no pódio, né? E aí ter Plutão na casa 10 fazendo esse trígono, quer dizer, esse Plutão na casa 6 fazendo esse trígono com a casa 10 vai dizer que ao mesmo tempo a pessoa que tem intensidade e profundidade no dia a dia, nos hábitos, para fazer com que as coisas aconteçam, né? E aí, de novo, né? Uma pessoa que a gente também tem essa coisa de não entender que a música é uma coisa que precisa de prática, precisa de estudo, né? É muita devoção, né? A pessoa tem que ensaiar e tal, e é legal. Esse Plutão aqui, ele traz essa disposição, né? Achei muito peculiar. E aí, o Sol no signo de Touro, né? Apesar de não estar num lugar assim onde o Sol, se a gente for pensar na dignidade, ele tem, né, essa expressão, mas fortalecido, né? Por ser uma casa angular, casa 4. E aí tem essa questão que a gente falou também, né, na leitura do Mano Brown, né, essa questão que a gente viu agora também na biografia. É essa questão com o lar, com a casa, com a sua comunidade, essa relação com a sua origem, né? Essa coisa do pertencimento, essa raiz forte, né? Essa coisa assim de ter orgulho de onde veio, essa história com os pais, com a tradição, então a família de músico, uma família Caymmi, né? E aí propriamente dito, isso que a Silvana trouxe, da família também construída dele, ter também essa raiz forte, né? Então, uma pessoa de um sol de casa 4, signo de touro, tem essa coisa da raiz forte, né? Da tradição, né? Dessa coisa da sustentação e da força, né? Elemento terra, né? Enfim. E aí, esse sol faz um sexto com a lua, então tem essa harmonia, né? E aí, eu não falei, eu sempre falo, então, na prática, é um mapa noturno, a gente vai perceber que ele está todo aqui, né, para baixo, né?
da casa 7 da casa um para baixo, aqui nesse hemisfério do mapa. Então, é um mapa voltado, né, para as questões pessoais. Ele canta, né? Ele canta o cotidiano, né? Ele canta a simplicidade da vida e tal. Tem essa questão. E aí, esse sexto com a lua, uma lua que está em domicílio, né? Uma lua em câncer. E essa facilidade de expressar emoção, de transmitir com essa firmeza e com essa leveza, né? A essência e falar do que sente, né? O que que é, né? É um poeta, né? Propriamente dito, né? Muito legal. E aí, sobre a quadratura com Urano, a gente já falou sobre esse Sol, né? Então, esse Sol tem essa questão com a fundação, né? Da vida, né? Lar, cultura, pertencimento, né? O silêncio da terra, das águas, né? A tensão e essa criatividade é por conta de Urano. E aí, uma Lua em Câncer, né? Domiciliada, é nutridora, né, gente? Quem nutre, é uma pessoa, quer se sentir bem com a pessoa, é uma pessoa que tem o aluno em câncer, né? Pessoa que acolhe, que abraça, que às vezes ela não faz isso fisicamente, mas só de estar junto com a pessoa a gente já se sente nutrido, né? Essa é a dignidade de uma lua na casa não. Essa é a dignidade da lua no signo de câncer, né? Por estar forte, né? Domiciliada ali, nutridora, né? E aí esse aspecto com o Sol da Lua traz um equilíbrio emocional, coerência entre o que sente e o chão que pisa, né? Por ser do signo de Touro aí. E se a gente for pegar e ser mais romântico, né? Eu gosto, né? De ser mais filosófico, né? É uma alma, casa 6, né? É uma alma que serve com afeto, né? Encontrando sentido no cotidiano, na simplicidade, né? Trazer essa voz, né, para essa memória afetiva, esse cuidado com a nutrição, com a missão, né, com o próprio mar, né? Muito legal. E aí, essa Vênus, que também está num grau anarético, né? Tá 29 graus ali de touro, mas ela tá abrindo a casa 5, né? Uma Vênus na casa 5 ela tá em júbilo, né? Tá jubilada, assim, tá bem, né? A casa 5 é uma casa boa para Vênus, né? Aqui é uma expressão, até a voz, né? É legal, né? A gente entender. O que o touro ele rege a garganta, né? A voz expressiva, né? Forte, firme e ao mesmo tempo com uma certa aveludada, né? Transmite uma ternura, né? E aí essa Vênus, ela faz, né? Ou recebe um aspecto de Marte, também recebe um aspecto de Netuno, né? É um sexto ali. Então, a harmonia entre o desejo, a imaginação e a beleza, né? Então, se a gente entender no sentido pessoal, a Vênus em harmonia, né, fazendo um bom aspecto com Marte, é como se a gente conseguisse dar direção para o que a gente gosta. Porque é isso, assim. Então, a Vênus representa essa manifestação do gosto, da paixão. E o Marte a disposição para que a gente consiga alcançar e fazer com que isso é como se eu quero tal coisa, então eu consigo lá buscar isso também que eu quero, né? Então tem essa harmonia. E esse sexto aqui ele é poderoso por conta disso, né? E aí, naturalmente, essa Vênus também da casa 5 ela faz um bom aspecto com ascendente pelo grau, acho que é um trígono que faz ali. Então, ela leva essa ternura, né? Então, apesar de Capricórnio, essa imagem tem uma ternura, né? Tem um encanto, né? E aí o prazer de criar, de cantar, de tocar, né? Essa profundidade, né? E além de ser regente da casa 10, né? Que aí tem essa boa fama, né? Essa marca, né? De boa fama, que é muito legal. E aí uma outra coisa também que eu achei peculiar é o Mercúrio em Áries, ali na casa 3, né? Que traz uma assertividade, né? Traz um lance assim de a pessoa conseguir ter uma conclusão, ser direta, ser enxuta, né? Ser conclusiva, tem essa rapidez, né? E só que ao mesmo tempo, esse Mercúrio quadratura com Netuno
E aí tem um desafio aqui, né? É um Netuno que, como a Miriam fala, né? Ele não está bem acompanhado, né? Tá em má companhia, né? Uma quadratura com Netuno, né? Porque, na verdade, ele vai trazer ali um desafio, né? Entre a lucidez, porque é isso, assim. Então, o Mercúrio ele vai falar sobre as questões práticas. Ele mal acompanhado, a pessoa tem dificuldade entre a lucidez e a inspiração, né? Parece que o espelho dá uma turvada às vezes. Acha que é, mas no final fala, nossa, tava aqui, mas agora não tá mais. Dá meio que uma confusão assim. É, enfim. Mas tem essa questão dessa voz penetrante. E aí, casa 3, né? Inteligência, né? E se eu não me engano, esse Mercúrio aqui, ele também está misturado, se a gente for pensar na casa 3, né? Ele está misturado ali como dispositor do mapa. Ele também tem uma importância aqui por estar na casa 3, né? Se a gente for pensar pelas casas, né? Enfim. E aí, o Plutão ali na casa 6, a gente já comentou, mas eu achei muito peculiar dessa coisa, né? De ir até o final, dessa intensidade, né? O poder da repetição e esse entusiasmo, né? Intenção, compromisso, né? Enfim. E esse renascimento através do trabalho, né? Enfim. E aí, se a gente for pensar num planeta que rege esse mapa, né? Como dispositor, a Vênus em si, que rege o Sol, rege a casa 3, né? Está bem colocada, está na casa 5, está em Touro. E essa dignidade da arte, da música. Uma outra coisa que chamou a atenção também para mim foi esse Saturno na casa 5, que é porque esse Saturno ele recebe bons aspectos ali de Urano e de Júpiter, né? Mas é um Saturno de casa 5, né? Um Saturno em Gêmeos, né? Então, Saturno em Gêmeos, ele traz uma responsabilidade com as palavras, uma responsabilidade com o que transmite, né? Na casa 5, né? Tem um lance assim de uma responsabilidade ao transmitir a arte, assim. Então, essa frase, né? Fala assim, eu não componho por encomenda. Ele tinha um compromisso em realmente ser autêntico e ser artista, né? Então, porque é isso, assim, então a gente vai entender que a arte, ela também tem essa coisa de ser corrompida pelo show business, né? Pelo dinheiro, pela fama, então tem todo esse contexto, assim, no geral, né? E aí, um Saturno na casa 5 põe a pessoa com o pé no chão, fala assim, não, isso aqui... E aí, no documentário, ele com muita seriedade, às vezes explicando o que é essa expressão da arte, assim, como que ele vê, né, que essa janela do espírito, ele fala sobre essa janela dos olhos, né, sobre como ele olha e tal, então achei bem sério, né, um artista sério, assim, comprometido, né, apesar de falar de arte, né, mas fala com uma postura de quem sabe o que fala, né, que é justamente um Saturno de casa 5, né, porque eu sempre falo isso, porque o Saturno, ele é o grande professor, né? E aí, onde tem Saturno, é isso. Ou a gente aprende, ou a gente fica preso ali, né? Enfim. E aí, um Saturno de casa 5 é isso, assim, é o aprendizado sobre o que é realmente o ofício da arte, né? Do prazer, né? Do que é isso, né? Enfim, e enxergar, né? E ver alguém que conseguiu alcançar esse aprendizado de Saturno. Eu acho muito bonito ainda mais com um taurino, né? Um taurino que conseguiu pagar o pedágio de Saturno de casa 5 com a Vênus, através da doçura e de toda isso que a gente já comentou, né? Achei muito legal mesmo. E aí, para não ficar só floreando, então vamos pensar, né? Quais desafios que ele teve pessoalmente, né? Então, de cara, esse Marte com Netuno em oposição com o ascendente. Eu achei que é um grande desafio. Eu já atendo bastante gente e vejo gente que tem muita dificuldade de lidar com esse aspecto. A pessoa se perde, fica sem bússola, dificuldade de ficar de pé mesmo.
Porque é isso, assim, é o desafio de conseguir colocar clareza, de conseguir pisar no chão, é o grau de sensibilidade, né? E aí a pessoa conseguir transformar isso em emoção e expressar a arte, eu achei uma carta, foi assim, essa aqui tinha que ensinar pra gente, falar assim, tá, como que você fez para lidar com isso aqui? Tinha que deixar escrito, né? Como lidar, né? Achei bem peculiar. Uma outra coisa que me chamou a atenção que eu não falei, Nó do Norte, né? Em Peixes, na casa 2 e aí o Nó do Norte. Porque para mim, assim, o Nó do Norte ele vai falar de um lugar onde a gente precisa ter humildade para se propor ao aprendizado. É isso, assim, tipo assim, aqui eu vou precisar parar e aprender. No caso da casa 2 em Peixes, aí se for pensar em Peixes, retorna essa questão dessa humildade de aprender o que que é essa sensibilidade e dar voz para ela no mundo prático, né? E aí na casa 2 as questões de segurança financeiras, né? Esse desafio. Ele também tinha aqui na casa 2. Então a questão da segurança, né, financeira foi uma questão, sim. Né? Acho que naturalmente, se é uma vida de artista, sempre tem essas questões, né? Mas no caso dele está marcado ali. E o próprio trabalho, né? Como canal de nutrição emocional, que é a posição da Lua, né? Então, imagina, né? Colocar o trabalho a serviço da nutrição da própria alma e, além disso, dar conta de nutrir a alma do mundo, né? Do Brasil e das pessoas através dessa interpretação das questões emocionais de forma tão bela como ele fez, eu achei também bem peculiar. E aí, da astrologia clássica, assim, para a gente pensar, uma lua em domicílio, né? E aí, em um mapa noturno, ela é indicativa de regência do mapa, né? Um mapa lunar, né? E aí, uma Vênus na casa 5 domicílio também, destaque. E aí, para astrologia mais contemporânea, né? Por assim dizer, Marte e Netuno é o que chama atenção, né? Porque ele não ia ter Netuno para entender o que seria isso, né? Achei bem peculiar ter esse privilégio, né? Um privilégio poder ver o mapa do Dorival junto com vocês. Vovô, o Plutão dele está em qual signo? O Está em Gêmeos ou em Câncer? Plutão dele tá a 29 graus, né? De Gêmeos. Ah, tá, tá. E o Tá? Marte está em Câncer. Marte, Netuno em Câncer, É. né? Você vê que Ah, o 29 graus dele tá. Não é? Você vê que peculiaridade, né? O ascendente sim. 29 graus, Vênus 29 graus, Plutão 29 graus, Marte 29 graus, casa 10 29 graus. Não é coincidência, né? Enfim, Encerramento de ciclo, né? é, é isso. Tem essa marca aí. Enfim, bem bonito. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Alguma dúvida? Eu queria entender, Rodrigo, sobre essa lua sextil com o que você falou? Com A o lua Sol? dele com Sol? É. Não é uma quadratura, é isso? Com o Sol? Espera aí. Ah, não, aí seria quase com Mercúrio, né? No caso, o Sol faz um sexto com a Lua, né? Ah, tá. E o que a Silvana falou sobre a voz dele, né? Ele tendo Sol em Touro, que é na casa 4, não teria também os talentos na, na ancestralidade, por exemplo, vindo da família? Uma Sim, coisa meio que. sim. E é Pode ser isso, isso, né? nessa questão da família dele, já uma família de músicos, né? Uma história, né? Família Uhum, Caymmi, né? Essa isso. tradição familiar, né? Com certeza. E o Saturno também, na casa 5 ele ser meio que patriarca, né? Assim,
da família. Poderia ser também? Na casa 5, Saturno, fazer dele aquela pessoa, né, calma, e como se ele fosse o sábio da família, que Mas contradiz com Plutão, que talvez ele fosse um brigão, ou sério, ou mandão, a gente não sabe, né? o que contradiz com Plutão, você fala? Não é que contradiz. O que eu quis dizer que eu acho, né? A minha percepção. Ele tendo Saturno na casa 5 em Gêmeos, talvez faça isso dele uma pessoa que a voz dele seja importante não só para o mundo, como ele foi, né? Para o Brasil, para a arte, mas também para a família dele. E por que contradiz com Plutão? Que também está em Gêmeos, também na casa 5, que, que pode ser também que ele não fosse autoritário, por exemplo, não? É, porque o Plutão, por exemplo, está na casa 6. Eu não Ah, entendi a relação que você fez da casa 5 do Saturno com a família, né? é. Eu não entendi. E esse fato dele ter vários graus anaréticos, por exemplo, isso é finalização de ciclo, como se ele fosse. Você pode me explicar um pouquinho melhor sobre porque ele tem vários 29 graus, né? Na verdade, o grau anarético, ele é um conceito da astrologia tradicional, que ela vai trazer uma Sim, referência sobre esse final de ciclo por conta de estar na passagem do signo, né? Então, se a gente for pensar primeiro nessa questão do arquétipo, então, assim, o final de qualquer ciclo, ele perde uma potência naturalmente para que tenha espaço para uma iniciação. Então, é uma transformação ali. E aí a pessoa que tem esse grau anarético, ela tem essa urgência, essa necessidade de alcançar o próximo, tipo assim, tá no momento de transformação. sim, isso Então, está claro. pessoalmente, a pessoa tem é crítico, né? É um lugar Ah, crítico, assim, não tem força total do arquétipo. E aí ah. precisa de uma certa urgência para dar conta, né? É nesse olhar, né? E o casa 10, o meio do céu, por exemplo, em Libra, quase escorpião, né? Porque também está 29 graus. Está 29 Qual graus. seria a urgência? A urgência de realização profissional, né? A Miriam quer De falar? deixar, de deixar esse legado dele. Eu vejo É, esse grau anarético como kármico, é uma alma antiga, uma alma velha. Ele cumprindo esse papel aí de fazer, deixar esse legado, a Miriam quer falar? A Miriam? vai lá. É, essa questão aí dos graus, dos últimos graus, é muito forte nele, né? E é interessante porque, por Doroteus, pela perspectiva de Doroteus, todos os últimos graus estão, de alguma maneira, dignificando Saturno, ou são regidos por Saturno. Aí a modernidade sintetiza e diz que são graus críticos, mas a natureza de Saturno define os últimos graus da maioria dos signos, né? E esse Saturno é o regente do ascendente, ou seja, ele não vai fazer nada no mundo sem esse Saturno e sem esse ascendente. Inclusive a vida profissional dele, né? Ali abrindo nesse último grau. Era isso que eu queria falar, porque a moça Sim. insistiu muito nessa natureza nessa peculiaridade desse mapa, né? De abrir sempre nos últimos graus. E se a gente olhar a biografia do Caymmi, é um homem que usou a sua expressão pessoal,
ascendente de uma maneira radical, né? Sim, Que é saturnina. sim. Eu E outra vou, coisa que a lembrar é essa belíssima lua em Câncer, né? O Linda, né? cara tinha o que dizer, tinha uma memória ancestral do cacete, porque uma lua em Câncer, o que que ela nos traz, né? De alguma maneira ele é o planeta Vênus e a Lua, os dois planetas femininos, estão no secto delas e, além disso, estão poderosas. Muito curioso. E E ele tem Vênus, esse. é a voz, né? E o que Emília. você me diz desse Marte angular, regente de 4, junto com Netuno? Não tem mais alguma coisa aí por trás? eu Mas acho uma. que Olha, eu acho que a ele usou. voz era suave, né? Era uma voz intensa, mas Ah, ela era coberta por essa natureza netuniana. É uma voz poderosa, olha lá. Mas, Emília, no oi, documentário dele, ele fala, posso dizer dessa minha admiração pelo feminino, né? Como tudo começa e termina nas mulheres e tal. Tem essa peculiaridade. Ele até brincou, ele falou assim: Ah, e eu acho que quando eu saí, eu olhei para trás, né? Quando ele nasceu, né? Ele olhou para trás. Ele tem essa brincadeira assim, é. pela admiração do feminino, né? Que ele tem, né? Achei muito peculiar. é um homem que traz a ânima dele para a É. expressão, né? Ah, Eu acho que ele foi um homem Bacana. muito doce. Eu não acho que ele foi um homem agressivo, nem bravo. Eu acho que, inclusive, as músicas dele falam isso, o modo de viver dele fala isso também. E acho que esse desafio de Marte e Netuno aí na 6, né? Oposto ao ascendente dele, ele usou agindo artisticamente, agindo com a poesia, com a música. Ele brilhantemente. enfim, é isso, né? Presente de E olhar o olha mapa. só, tem uma brincadeira ali também que você está ali naquele mapa que eu gostei muito. Traz aí novamente ele. Pode? Olha que Voltou? curioso, né? Ah, voltou. É o Mercúrio, né, o senhor das palavras, está a serviço desse Marte. E tem um sextil aqui com Júpiter, ampliando o que ele fizer, e Urano aqui, né? E, Sim. no ascendente. Isso conta muito também da força dele, né? Da presença dele, Das palavras, né? das Ô, palavras, ô, exatamente. ô, Miriam, quando você fala Mercúrio a serviço de Marte, explica isso aí para nós leigos. Ué, Mercúrio não Aí, está em Áries? Sim, Isso é básico, né? Isso não precisa explicar, é preciso explicar isso, que todo planeta em Áries está à disposição de Marte. ah, tá, ok, ok. tem, tem um, um- tem um lance das dignidades, Silvana, né? Que é assim, então a gente vai entender os planetas com a potência deles, nos signos que eles estão, né? Que eles têm a dignidade. E aí cada planeta tem a sua regência. Então, por Sim, exemplo, nesse caso, Júpiter está em Aquário, mas o Júpiter, na verdade, ele rege a casa 11 aqui, sim, porque 11 é onde está Sagitário. Tudo que estiver na casa 11 responde ao Júpiter. responde Da ao mesma Júpiter. Tá, forma, né? da mesma forma esse Mercúrio, entende? Então, tudo que estiver em Áries, quem manda é o Marte.
Ah, E assim a gente vai definindo quem é o dispositor final do mapa. Porque no final existe um cortejo, que é quem vai na frente, quem dita as regras e quem é submisso ao outro. hum, Então, por exemplo, no final, se a gente for pensar, estão todos a serviço do sol, no contexto mais filosófico, né? Mas qual que é essa condição? Quem vem primeiro? Eu venho com as minhas emoções, primeiro eu venho com a palavra, primeiro eu venho com as minhas ações, primeiro eu venho com o meu conhecimento ou com a minha responsabilidade, que foi o que a Camila falou sobre o Saturno que rege o ascendente, que abre o mapa e que está na casa uhum. 5. Então tem essa peculiaridade. Tanto que se a gente for pensar nos aspectos também, e aí a gente vai entender, fala assim, tá, quem tá forte aqui? E aí depende onde está o planeta. Se de repente ele estiver num lugar que ele está numa expressão dela, né? Expansiva, então ele tem potência total. Ele tem espaço para ele conseguir expressar a dignidade dele. Entende? Então tem essa Sim, peculiaridade, né? e ele tem 3 planetas domiciliados, né? Urano Sim. também está domiciliado, É, Vênus e a Lua. e a Uhum, Lua. sim. E pelo que a Miriam falou da tradicional dos graus anaréticos, o, o Saturno dele, olha, realmente tá bem, é um Saturno muito forte, né? Além de ser o regente do mapa dele, sim. Tem regente do ascendente, né? É, ó, Enfim, Dorival Caymmi, né? Presente de olhar o muito mapa do bom. Dorival, ter essa aula, né? Com o Dorival fazer. Ele podia mandar um ele morreu com 98 anos, né? Podia deixar escrito assim, tá, temos que aprender mais sobre ele, né? Tem bastante biografia dele, né? Olha, Sim, melhor do que falar de Dorival é ouvir Dorival Caymmi na concha acústica. Muito bom. Ah, é? Essa memória eu guardo e divido aqui com vocês, Ai, que que é legal. realmente algo maravilhoso. e eu queria. A Nana, há pouco tempo, estava internada, não sei se ainda está. E ela ia passar por uma traqueostomia. Olha que pecado, uma voz daquela ter que fazer uma traqueostomia, né? Voltando, não sei se volta da mesma forma, né? Mas é isso. Enfim, Uma coisa que eu queria comentar é o regente da casa 7 dele, que é o Sol, né? O Leão é o Sol, né? Tá na casa 4. Ele foi casado com a Estela durante 68 anos. E eles morreram 10 dias de diferença. Eu não lembro quem foi que morreu primeiro, se foi ele ou se foi ela, mas foi diferença de 10 dias de Verdade, um para o outro. verdade. Sim, muito legal. muito legal. Enfim, é bom estar com vocês. Boa Sexta-feira Santa, boa semana para vocês. Boa Páscoa para todos. Boa Páscoa para todos também. Boa Páscoa. Não como muito chocolate. Ah, muito Beijo. obrigada. Para vocês também. Beijo, até a E semana que só vem. para falar, as minhas tortas não têm açúcar, é adoçada com tâmaras. Ai, gente. Tem Ah, chocolate 100%, só chique. para dar mais vontade. Ah, eu acho Manda que pra gente. Passa o Vou contato fazer pra gente. questão de fazer o encontro e levar. que pessoa horrível fazer de passar esse tipo de constrangimento, gente. Onde é que você mora, Silvana? Eu moro em São Paulo. Opa, Aí, tá E pertinho. você? pertinho de vocês, ó. Pertinho, já dá É, para marcar. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Vamos. beijo, beijo, Esther. Beijo, beijo. gente. Boa Cris, Tchau. Páscoa, Patrícia, obrigado. bom Ana, renascimento, Cláudia, bom Célia, Marte. Tchau, tchau. Tchau. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo. Boa noite.